Vamos matar o que está matando a gente? Então vamos matar o que está matando a gente. Pessoal, a gente vai agora finalizar a Lei 812 e preparei para vocês uma tabelinha bem legal para a gente finalizar com licenças previdenciárias que a 8.112 traz. Vamos para a tela, ó. Olha só como é que eu coloquei. Aqui são as licenças da área previdenciária. Então, licença para tratamento da própria saúde, ó, própria saúde, porque quando é a licença que alguém da família está doente, aí é diferente. Aqui é o próprio servidor que está enfermo. Duração indeterminada, é remunerado, pode durante o estágio probatório, não vai suspender durante o estágio probatório a contagem, conta normalmente, até porque vai ter considerado como efetivo exercício até o limite de 24 meses e o que exceder vai contar para o que mais interessa, que é a aposentadoria e disponibilidade. Então, só tomar cuidado, não tem prazo para licença para tratamento da própria saúde. Eu já vi gente falando que a licença é por no máximo 24 meses. Não, não é isso. É que quando você tira 24 meses consecutivos, recomenda-se a aposentadoria por invalidez. Mas ainda assim a junta médica pode dizer, não, tem previsão de retorno nos próximos 2 meses, então não aposenta não, porque depois você vai ter que aposentar e fazer depois uma reversão. Então para não ter esse trabalho todo, não aposenta. Deixa a pessoa de licença durante ali 26 meses, 27 meses. Mas a lei fala que 24 meses consecutivos geraria uma aposentadoria por invalidez. Mas não há esse limite. Se tiver que ficar mais, não tem problema nenhum não. Tudo bem? Ok? Voltando para a tela. Aí tem licença gestante de 120 dias. Ah, professor, isso aí não mudou não? Continua 120? Continua. Como assim, professor? Isso, continua. Embora, eu vou até colocar aqui para vocês o destaque embaixo, ó, a Lei 11.770, ela permitiu, ela concedeu a possibilidade de uma prorrogação de mais 60 dias. Isso não é obrigatório. Isso não é obrigatório. A licença ela é de 120. Esses outros 60 é uma possibilidade. E que não está na 812. Então, se vier na sua prova, segundo a Lei 8.112, o prazo de licença gestante é de 180 dias. Falso, é de 120. É de 120 dias consecutivos, contados em regra do nascimento do rebento. Nasceu, começa a correr o prazo de 120 dias. Hoje em dia eu digo para você que a grande maioria dos órgãos, eu acho que quase todos, se não todos, já estão usando essa prorrogação de 60 dias, concedendo aí à mulher 180 dias. Tudo bem? É a mesma coisa em relação à paternidade, ó. Por quê? Porque para a paternidade continuam 5 dias. Ora, professor, mas que estranho, eu ouvi falar que subiu para 20. Pois é, eu mesmo tirei recentemente licença paternidade. A primeira licença paternidade que eu tirei só 5 dias. Depois, já na minha segunda filha, né, eu tenho um primeiro filho e agora uma segunda filha, na segunda filha, aí eu já curti 20 dias de licença paternidade. Mas espera aí. Não é porque a Lei 812 foi alterada. Volta para a tela. Nós tivemos em 2016, por isso que eu falei 2, eu tenho um filho que é nascido em 2014 e outra nascida em 2018. Então a de 18 eu já consegui, ó, peguei 20 dias, tá? Consegui 20 dias. Mas na letra da lei, se vier, licença paternidade são 5 dias, ok? Licença adotante ou decorrente de guarda judicial. Criança com até 1 ano, você tem direito a 90 dias. Mais de 1 ano, 30 dias. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal disse, não. O STF decidiu que não pode prever prazos diferenciados. A legislação não pode, ou seja, temos que a licença adotante é o mesmo prazo para a licença gestante. Se prorrogou para 180, vai para 180. Se foi dado 120, tem direito a 120 dias. Tudo bem? Então, licença adotante, guarda judicial, ó, nesse caso, não tem diferenciação. Tudo bem? Beleza? E licença por acidente de serviço, também por prazo indeterminado, ó, prazo indeterminado, é remunerado, pode no estágio probatório. Ô, professor, mas por que não é a mesma coisa que a licença para tratar da própria saúde? Pelo seguinte, olha para mim.
é que a licença para tratar da própria saúde, se você de repente ficar enfermo e não conseguir retornar, você vai se aposentar em regra com proventos proporcionais. Agora, se você tem um acidente sem serviço, aí já considera com proventos integrais. Então essa é uma diferençazinha. E a licença para acidente em serviço é para também considerar o trajeto casa-trabalho, trabalho-casa. Isso também é considerado acidente em serviço. Tudo bem? Beleza? Visto aí essas licenças, vamos para outros benefícios previdenciários. Vamos para a tela. E aí vem a pensão. Pensão essa, inclusive, com alteraçõezinhas recentes de 2019, pequenas redaçõezinhas alteradas aqui, nada muito significativo. O que interessa é o seguinte, vai ser pago para o dependente o valor de pensão. Não temos mais, desde 2015, uma diferenciação entre pensão vitalícia e pensão temporária. Hoje simplesmente funciona assim, vai para a tela. Pega o valor completo da pensão e divide entre os dependentes. Então se você tiver aqui de repente o cônjuge, filho e filho, você vai dividir em partes iguais. Antigamente dividia-se assim, ó, vitalícios de um lado, temporários de outro. Então aqui ficaria o cônjuge, por exemplo, o cônjuge com 50% e os outros 50% dividido entre dois filhos, que acabavam pegando 25%. Não temos isso mais, hoje funciona assim. Isso é similar ao que acontece com o regime geral da Previdência. A pensão, para quem recebe do INSS, é assim também. Tudo bem? Então, no que tange a pensão, essa talvez seja a mudança mais significativa para fins de eventual prova, tá? Agora, professor, vou ficar decorando quem são os beneficiários? Ora, aqui eu ainda daria uma certa estrelinha de importância, mas bem pequenininha, porque não é algo tão comum, como já disse inúmeras vezes. Mas são dependentes, ó, são beneficiários, cônjuge, o cônjuge divorciado ou separado, mas que recebe pensão alimentícia, o companheiro ou companheira que comprove união estável, filho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos: menor de 21, não é 24, é 21, seja inválido, tenha deficiência grave ou, tudo isso aqui é ou, tenha deficiência intelectual ou mental nos termos do regulamento. Então, deficiência grave, deficiência intelectual ou mental. Também é considerado beneficiário mãe e pai que comprovem dependência econômica, aqui a dependência tem que ser efetivamente comprovada, e também irmão de qualquer condição que comprove dependência econômica do servidor e atenda a um dos requisitos previstos no inciso 4, ou seja menor de 21, seja inválido, com deficiência grave ou deficiência intelectual ou mental. Mas, olha o que diz aqui, ó, logo embaixo. A concessão de pensão aos beneficiários de que trata os incisos 1 a 4, esses aqui, ó, elas são preferenciais. 1 a 4 exclui 5 a 6. Então, se tiver alguém do 1 a 4 recebendo, 5 e 6 não recebem. E mais, se tiver alguém do 5, que é pai e mãe, exclui o do 6. Ou seja, o 6 é ainda mais residual. Tudo bem? Professor, é sério que eu vou ter que ficar decorando isso? Já disse, a incidência é baixa. Seguindo, e aí traz para a gente a possibilidade de vários habilitados aí receberem uma pensão, sem muito o que se preocupar com esse ponto, tá? E tem até as situações de perda da qualidade de beneficiário, no caso de falecimento, anulação do casamento, cessação da invalidez, implemento da idade de 21, acumulação de pensão. Por quê? Porque o 225, ele admite 2 pensões. 2 eu posso acumular, porque a ideia seria você acumular a pensão do pai e da mãe, tá? Até 2 eu posso acumular. E no caso de renunciar, não quero mais não. São situações de perda da qualidade de beneficiário. Agora, olha esse inciso 6.
Também vai perder em relação aos beneficiários que tratam os incisos 1 a 3, no caso cônjuge, companheiro, cônjuge que tem a pensão, o separado, mas que tem a pensão alimentícia. Olha só, o decurso de 4 meses, então recebe só por 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o servidor tenha vestido no mínimo 18 contribuições mensais, ou se o casamento ou a união estável tiverem iniciados há menos de 2 anos. Você vai decorar isso? Fique à vontade. O decurso dos seguintes períodos, estabelecido de acordo com a idade do pensionista na data do óbito do servidor, depois de vestida 18 contribuições. Então o cara tinha no mínimo 1 ano e meio de contribuição. E pelo menos 2 anos após o início do casamento. Aí vem, você vai receber durante 3 anos, tá? 3 anos, se tiver com menos de 21 anos de idade. 6 anos entre 21 e 26, 10 anos 27 e 29, 15 anos entre 30 e 40, 20 anos entre 41 e 43 e vitalícia com 44 anos ou mais de idade. Na boa, não me preocuparia com isso aqui não, tá? Seguiria sem maiores complicações. E aí aquele 225 que eu havia comentado, ressalvado o direito de opção, você pode optar, é vedada a percepção cumulativa de pensão deixada por mais de um cônjuge ou companheira e de mais de 2 pensões. Então não é possível você receber mais de 2 pensões, o máximo 2, sendo que especificamente no caso de cônjuge ou companheiro, recebia de 1, certo? Casou e esse outro morreu. A viúva negra aí não recebe dos 2, pode optar por algum dos 2, mas não recebe os 2 nesse caso. Tirando esse caso, o máximo são 2 pensões que você vai poder acumular. E já que é para falar de coisa fúnebre, porque está morto, tem auxílio funeral. O valor pago aqui para a família, lógico, o servidor morreu, que vai ser equivalente a 1 mês da remuneração ou provento, tá? 1 mês aqui da remuneração ou provento. Maravilha, maravilha, maravilha. Ele será pago em 48 horas, não me preocuparia também mais uma vez. Eu não vou preocupar com nada, então eu vou deixar tudo isso aí. É aquilo que eu já te disse em inúmeras situações. Aqui é mais para você passar o olho rápido, tá? Auxílio reclusão. Esse talvez mereça um amarelo, tá? Um amarelo. Por quê? Fala-se muito na prática. A família do servidor ativo, então é para a família, não é para o preso, é devido ao auxílio reclusão nos seguintes valores. Olha aqui para mim, ó. Se a prisão ainda é provisória, prendeu o servidor, mas ainda não transitou em julgado, a família recebe o auxílio reclusão no valor de 2/3 da remuneração dele, 2/3. Se já é uma prisão definitiva, transitou em julgado, aí a família vai receber apenas metade da remuneração, só metade. Professor, mas e se no caso da prisão provisória ele for absolvido no final? Ah, se ele for absolvido no final, aí a família tem direito a receber aquele 1/3 de diferença. Porque lembra que ele só recebeu 2/3? Aí receberia a diferença. Tudo bem? Mas lembrando, desde que isso não seja por um crime que o juiz decretou a perda do cargo. Porque se o juiz decretar a perda do cargo, aí rodou. É só para a situação que ele vai terminar de pagar a pena, volta e pode ocupar o cargo público de novo. Tudo bem? Auxílio reclusão. Seguindo, aí vem assistência à saúde. Sabe o que é assistência à saúde do servidor? É o SUS. É o SUS. Só que a maioria dos órgãos hoje tem plano de saúde próprio, então aqui é só para constar mesmo o artigo 230. Depois um monte de artigo revogado, e aí vem as disposições gerais e finais. O dia do servidor público, que dia? 28 de outubro. Por quê, professor? Você sabe por que é dia 28 de outubro? Sabe por que dia 28 de outubro é o dia do servidor público? Sabe? É porque dia 28 de outubro de 1952, nós tivemos a primeira lei primeiro estatuto do servidor federal, que era a lei 1171, olha que sacanagem, de 1952. E essa lei foi depois substituída pela 812, mas como ela foi primeiro estatuto do servidor, aí ficou guardado como emblemático essa data do dia 28 de outubro. Tudo bem? Beleza? E aí, meus caros? Acabou. Acabou. Só aí os artigos. Sem necessidade de ficar preocupado com isso. Só posso agradecer a sua paciência de assistir a todos esses vídeos, mas tenho certeza que foram eles proveitosos e tenho mais certeza ainda que quem levou aí em dia certinho vai conseguir a nomeação logo logo. Mas só peço para vocês fazerem muitas questões, muitos exercícios, muita prova e
manter sempre um ritmo de estudo. Bons estudos e até um próximo encontro.